E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera massa aqui do cursinho José Bispo. Professor Patrick, mais uma aula de literatura. E hoje, né, seguindo aí, né, o nosso cronograma, seguindo a nossa sequência literária, eu vou estar hoje resolvendo algumas questões com vocês a respeito do arcadismo. Isso mesmo, arcadismo, neoclassicismo. Esse último período, essa última escola literária do período colonial. Aula passada eu trabalhei com vocês as questões do barroco, né? Respondemos aí 15 questões referente ao barroco e hoje eu vou estar respondendo mais 15, só que agora referente ao arcadismo, ok? Lembrando que essas questões, né, eu vou estar apenas interagindo, corrigindo com vocês, já que vocês já têm acesso à lista de questões, já puderam responder e hoje vocês vão estar apenas tirando suas dúvidas. Vem aqui comigo, ó. Vou estar compartilhando nosso material agora. Lembrando que esse material da resolução de questões eu vou estar enviando para vocês na sequência, beleza? Compartilhando nosso material aqui, só um momento. Pronto, o material aí já está na tela, como vocês podem ver. E vamos que vamos aqui. Galera massa, preparação a todo vapor. Amigos do cursinho José Bispo, ó. Vem comigo, vamos iniciando aí as questões do arcadismo da questão número 16. Ó, que questão simples, que questão fácil. Patrick, ó, a questão não apresenta nenhum texto, uma questão bem objetiva, que vai estar solicitando a sua resposta a partir de uma determinada obra aqui. Uma obra clássica que faz parte aqui do arcadismo. Olha só a questão. A pastora Marília, da obra Marília de Disseu, conforme nos é apresentado nas lidas de Tomás Antônio Gonzaga, representante aqui do arcadismo, carece de unidade de enfoques, por isso é muito difícil precisar, por exemplo, seu tipo físico. Esta impressão da pastora, galera, essa obra, Marília de Disseu, né? Se a gente observar, é uma das obras mais importantes aqui do arcadismo. Eu até comentei com vocês que Tomás Antônio Gonzaga, ele quem vai estar escrevendo as principais obras desse período, Cartas Chilenas e Marília de Disseu. Professor, em relação a essa obra aqui, o que é que nós podemos associar? Olha só o que afirma A. É suficiente para seu autor ser apontado como pré-romântico. A letra B informa o seguinte: é fundamental para situar o leitor dentro do drama amoroso do autor. A C reflete o caráter genérico e impessoal que a poesia neoclássica deveria assumir. É responsável pela atmosfera de mistério essencial para a poesia neoclássica. Mostra a intenção do autor em não revelar o objeto do seu amor. Galerinha, qual é o nosso gabarito aqui, ó? Professor, a letra A vai estar correto em relação à obra Marília de Disseu, a pastora Marília aqui, o que escreveu Tomás Antônio Gonzaga? Nós sabemos que não. Nós sabemos, professor, que Tomás Antônio Gonzaga está vinculado ao arcadismo, o aspecto neoclássico, não o aspecto pré-romântico. Galerinha, pré-romântico, de certa forma, se a gente observar, já vai ser uma temática que vai ser evidenciada depois da era colonial. Quando a família real chega ao Brasil, em 1808, que nós vamos considerar esse período de pré-romantismo, né? O romantismo, que é a nossa primeira escola da era nacional. Então, já eliminei aqui a A. Patrick, pode ser a B? A B informa o seguinte: é fundamental para situar o leitor dentro do drama amoroso do autor. Galerinha, não é fundamental aqui. Você precisa analisar os outros aspectos da obra. Lembrando que essa obra aqui, Marília de Disseu, é uma obra que vai estar evidenciando o seu romance, Tomás Antônio Gonzaga, com Marília, e quando a gente finaliza de ler a obra, né, a gente percebe que esse amor não é um amor, professor, totalmente feliz, né? Esse amor teve um término aí trágico. Não vou dar mais spoiler, porque eu vou esperar você ler a obra, ok? Aí vem comigo. C. Reflete o caráter genérico e impessoal que a poesia neoclássica deveria assumir. Galerinha, poesia neoclássica está vinculada aqui ao arcadismo? Está sim, professor, pois o arcadismo vai estar vinculado aos aspectos clássicos. Conforme nós estudamos, professor, lá na produção de Luiz Vaz de Camões, conforme nós estudamos antes de aparecer a literatura brasileira. Ó, a letra C aí é o nosso gabarito. Aí vejamos a D. Patrick, é responsável pela atmosfera de mistério, essencial para a poesia neoclássica. Professor, aspecto de mistério nós vamos ver lá no romantismo. Esse aspecto de mistério não vai ser bastante explorado aqui no arcadismo. E a E informa o seguinte: mostra a intenção do autor em não revelar o objeto do seu amor. Ele vai estar revelando sim. Então, nesse caso, gabarito da questão, letra C, questão número 16 aí. Aí vem comigo, ó. Vem comigo.
Questão número 17, ainda sobre essa obra, Marília de Disseu. Patrick, eu vou ler o texto, não faça isso, ó. Você vai ler o comando da questão, o que a questão está pedindo aqui, ó. Considere as afirmativas a seguir que trazem características do texto. Beleza? Você vai ler o texto, você já leu, aposto isso, já sabe o gabarito, e vai observar o que o texto aqui evidenciou, qual foi a concepção do eu lírico. Olha só o que o texto vai estar evidenciando. Os seus compridos cabelos, que sobre as costas rodeiam, são o que os de Apolo mais belo, mas de loura cor não são. Tem a cor da negra noite e com o branco do rosto fazem, Marília, um composto da mais formosa união. Caramba, professor, que texto belíssimo. Tomás Antônio Gonzaga, pertencente aqui ao arcadismo. Lembrando que Tomás Antônio Gonzaga, ó, é o Inconfidente, participou aqui da Inconfidência Mineira. Aí vem comigo. Considerando o texto, nós podemos associar as seguintes concepções. Primeiro quesito aqui, vai estar correto ou não? Simplificação da língua literária, ordem direta e imitação dos antigos gregos romanos. Professor, correto. Se a gente observar a linguagem aqui do arcadismo, é uma linguagem totalmente simples em relação ao do barroco, e nós vamos observar essa ordem direta, utilizando sempre como referência os grandes escritores do classicismo. Não é à toa que o arcadismo é também conhecido como neoclassicismo, ok? Segundo quesito, ó, valorização dos sentidos e imaginação exaltada. Patrick, certeza. Lá nos dois últimos versos, quando ele vai estar evidenciando, né, Marília, a mais formosa união, a gente pode perceber essa valorização dos sentidos, essa imaginação exaltada. Professor, e o terceiro quesito aqui vai estar correto? Sugestões de luz, cor e som, antítese entre a vida e a morte, espírito cristão, antiterreno. Galerinha, terceiro quesito aí, ele vai estar descrevendo características em relação ao barroco, não em relação ao arcadismo. Nesse caso, professor, apenas o primeiro e o segundo quesito vão estar corretos, vão estar de acordo com o texto apresentado. Gabarito da questão, letra D de Danone, ok? Questão número 17 aí do nosso material, letra D de Danone. Aí vem comigo, ó. A 18. 18 é uma questão bem simples também, uma questão que não vai estar apresentando nenhum texto, vai estar perguntando apenas o seguinte aspecto, ó. Assinale a alternativa correta sobre o arcadismo. Ó, arcadismo aqui. Professor, o arcadismo começou quando? Eu já esqueci. 1768. 1768 e vai até 1836, pois 1836 vai estar iniciando o romantismo. Recupera valores medievais teocêntricos, foi o período em que mais se idealizou o índio e a natureza brasileira, destacou o teatro, a crônica e o conto no Brasil, embora ainda explorasse predominantemente a poesia satírica, por ter influências clássicas, demonstra gosto por raciocínio tortuoso, ou tem predominância das visões equilibradas, é afeito ao didatismo e ao comedimento. E aí, galerinha, qual vai ser o nosso gabarito aqui? Patrick, bem fácil essa, ó. O que vai estar de acordo com o arcadismo é a letra E. Professor, por que não pode ser a recupera os valores medievais teocêntricos? Galerinha, teocêntricos aqui? Não, nós sabemos o que, Patrick? Que aqui, de certa forma, vai estar reinando a visão antropocêntrica, beleza? Foi um período em que mais se idealizou o índio e a natureza. Patrick, onde é que o índio vai ser o nosso herói? No romantismo, não aqui no arcadismo. Destacou o teatro, a crônica, o conto no Brasil, aqui só no século XIX, também, né, evidenciando o romantismo, não foi aqui no arcadismo, por ter influência clássica, teve influência clássica. Demonstra gosto por raciocínio tortuoso? Não vai estar demonstrando raciocínio tortuoso. Tem influência clássica, só que não vai estar evidenciando esse aspecto em relação a raciocínios. E a letra E, tem predominância de visões equilibradas, é afeito ao didatismo e ao comedimento. Gabarito da nossa questão, letra E de espinafre, ok? Vem a questão número 19, ó, bem simples essa. Patrick, não tem como errar essa. Meu Deus do céu, essa daqui é a questão mais simples da nossa apostila aí, ó. Questão objetiva que vai estar evidenciando o seguinte, ó, vem aqui comigo. A ciência e o racionalismo constituem as luzes. O século das luzes está vinculado aqui ao arcadismo, beleza? Com que se costuma caracterizar o século? Razão que ilumina, que ilustra, que esclarece os homens, que os conduz ao progresso. Daí as palavras iluminismo e ilustração, que caracterizam as manifestações culturais do momento. O conjunto de tendências características do século. O texto refere-se a que período, Patrick? Será que ao século XVI aí,
correspondente ao florescimento da literatura informativa no Brasil, ao século XVII, momento em que se cultiva a literatura do barroca, ao século XVIII, época que se identifica como neoclassicismo, as primeiras décadas do século XIX, que se instala o realismo na literatura brasileira, ou a última década do século XIX, correspondente à vigência da literatura simbolista. Galerinha, bem fácil essa, ó. Século das luzes. Professor, razão, verdade, natureza. 3 palavras básicas aqui. 3 palavras básicas para descrever o que, professor? Para descrever o arcadismo, para descrever o neoclassicismo. Patrick, gabarito, letra C. Professor, essa literatura de informativa, né? Essa literatura de informação, foi evidenciada onde? No quinhentismo, que nós estudamos, né? A partir de 1500. Professor, a literatura do barroco, completamente diferente. O século das luzes não vai estar vinculado à literatura do barroco. Esse aspecto de razão não vai estar vinculado à literatura do barroco. A letra D, que fala, né, o realismo no Brasil. O realismo no Brasil só vai estar iniciando em 1881 e o simbolismo em 1893. Ou seja, professor, informações incoerentes em relação ao século das luzes, em relação ao processo da Inconfidência Mineira. Nesse caso, nosso gabarito. O gabarito da questão número 19, letra C de Castelo Rá-Tim-Bum, ok? Vem aqui comigo, galera massa. Vem aqui, ó. Pam. Questão número 20. Patrick, questão número 20 vai estar perguntando o quê? Questão bem simples, vai estar solicitando o seguinte. Entende-se por literatura árcade, que aconteceu aqui no arcadismo, essa literatura vinculada, professor, à vida no campo, à natureza, o aspecto bucólico, o aspecto do pastoralismo. Entende-se por literatura árcade o quê? A linha europeia de produção literária com linguagem rebuscada, a linha europeia de produção literária que volta aos padrões clássicos, a produção da poesia lírica amorosa da geração boliviana, a produção de poesia lírica nacional com retórica aprimorada, ou a linha europeia que prega a arte pela arte. Galera, é bem fácil essa questão para você, ó. Literatura árcade, do arcadismo, professor, vai estar vinculado ao quê? A linha europeia de produção literária que volta aos padrões clássicos. Não é à toa, vou voltar repetindo isso novamente, ó. Não é à toa que o arcadismo é conhecido como o quê? Neoclassicismo. O aspecto clássico aqui está em vigor. Patrick, por que não pode ser a letra A? Linguagem rebuscada vai estar vinculada ao barroco, ok? Linguagem rebuscada lá, as figuras de linguagem. Patrick, por que não pode ser a C? A letra C aí vai estar evidenciando as características da segunda fase da poesia romântica aqui no Brasil. As poesias de Álvares de Azevedo. Patrick, por que não pode ser a D? Poesia nacional, com retórica aprimorada, não esqueça. Nós só vamos estudar a era nacional depois que a família real chega ao Brasil. Patrick, a literatura arte pertence à literatura da era colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal. Patrick, por que não pode ser a E? A arte pela arte é o que nós vamos estar estudando no parnasianismo, né? O período de Olavo Bilac, que iniciou em 1882. Nesse caso, gabarito mesmo, letra B de Bacon. Show? Patrick, vem aqui comigo, ó. Questão número 21, apresenta esse soneto de Cláudio Manuel da Costa, né? Lembrando que foi Cláudio Manuel da Costa que inaugurou o arcadismo aqui no Brasil, né? Com a obra Obras Poéticas. Galera, aqui é um soneto, 2 quartetos, ó, 2 estrofes com 4 versos, 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Vem aqui comigo. Patrick, eu tenho que analisar o soneto anteriormente e depois observar qual dos quesitos aqui vai estar de acordo com o texto. Se 1, 2, 3, todos errados, todos certos. Vem aqui comigo, ó, olha só o soneto, para que você possa responder a questão número 21. Para cantar de amor, tenhamos cuidados. Tomo entre vos, ó montes, o instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento. Se é que de compaixão sois animados. Já vos vistes que os ecos magoados do trácio ófrigo parava o mesmo vento. Da lira do anfião ao doce assento se viram rochedos abalados. Bem sei que de outros gênios o destino para cingir de Apolo a verde rama. Lhes flui na lira divino o canto, pois, que a minha voz derrama, porque ao menos o entorna um peregrino. Se faz digno entre vós também de fama. Galera, o soneto é esse. Olha a concepção do lírico. Patrick, ele citou aqui Apolo, gentios, né, destino. Olha o aspecto da natureza aí, galera. Ó, montes. Professor, uma concepção bem clássica, exatamente, uma concepção bem clássica. Vem aqui comigo. Ó, sobre esse texto aqui, a alusão sobre esse texto aqui, a alusão ao Orfeu confirma o aspecto clássico. Correto. Primeiro quesito está correto. O poema preludia uma postura romântica. Galerinha, ó,
Se a gente observar, é um texto do arcadismo, porém, o aspecto do amor, essa exaltação, né, desse sentimento, vai ser evidenciado na maneira como ele descreve aqui. Então, professor, primeiro e segundo quesito estão corretos. Vejamos o terceiro. No texto, a natureza é indiferente ao sofrimento do eu lírico. Professor, como assim é indiferente ao sofrimento do eu lírico? Galera, o eu lírico aqui, do arcadismo, ele vai ser um eu lírico próximo ao aspecto urbano ou aspecto rural, professor? Ao aspecto rural. Não esqueça que quando eu estava explicando para você o arcadismo, eu citei até alguns termos em latim, que os escritores vão estar citando para exaltar a natureza. Fugere uber, locus amoenos, tudo isso, professor. Então, o terceiro quesito aqui vai estar incorreto, pois a natureza não é indiferente ao sofrimento, à postura do eu lírico. Nesse caso, Patrick, podemos evidenciar aqui que somente a terceira informação aí, o terceiro quesito, vai estar falso, né? Gabarito da questão, letra D de Danone. Questão número 22, ó. Professor, mais um texto aqui é sobre Marília de Disseu. Patrick, eu vou ler o texto. Você não é doido? Você não é doido. Ó. Você vai ler o comando da questão. O que a questão está pedindo? Bem simples, é só. Uma qualidade patente na estrofe anterior é... Patrick, qual é a qualidade patente aqui na estrofe anterior? Tá fácil essa, ó. Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto, graças, Marília Bélia, graças à minha estrela. Professor, olha só o que ele precisa. Ele precisa de quê? Patrick, ele precisa de muito, ele precisa de ouro? Não. Ele precisa apenas do campo, da sua amada. Essa é a vida ideal aqui para o escritor Arcade. Essa é a vida ideal aqui do arcadismo. Ó. Não preciso de muito luxo, apenas da natureza, apenas das ovelhinhas para me oferecer a lã, o leite. Esse é o aspecto. Professor, a qualidade patente aqui na estrofe do texto de Marília de Disseu é o aspecto bucolismo. Professor, o que é bucolismo? Uma vida simples, uma vida ligada ao campo. Conforme eu falei para você, ó, o arcadismo aqui vai estar evidenciando o cenário bucólico, o cenário, professor, pastoralismo, o cenário da vida no campo, né, o aspecto campestre. Nesse caso, gabarito, letra A. Patrick, nacionalismo, nós vamos ver lá no romantismo, regionalismo também vamos ver no romantismo, indianismo no romantismo e a paródia nós vamos ver nas produções modernistas, né, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, mais adiante. Gabarito da questão número 22, galera massa do cursinho José Bispo, letra A de aprovado. Aprovado, vai ser aprovado e vai me convidar para o seu churrasco de aprovação. É isso mesmo, vem aqui comigo, ó. Questão número 23, apresentou dois textos aí, texto 1, texto 2. Primeiro texto de Cláudio Manuel da Costa, segundo texto de Tomás Antônio Gonzaga. Vem aqui comigo, ó. O que o texto vai estar evidenciando? Os dois textos servem de exemplo para lemas difundidos pelas Arcádias. São, respectivamente, o quê? Patrick, que termos são esses? Os termos em latim, que eu até já citei aqui na aula. Fugere uber, né? Fuja da cidade, fuja, vai para o campo é a salvação. Locus amoenos, lugar agradável, lugar saudável para existir. O inútil é truncar, cortar o inútil aí. Professor, carpe diem, que significa aproveitar o momento, aproveitar o hoje. Esses são alguns aspectos que vão estar evidenciados nos textos Arcades. Aí vem aqui comigo. A questão número 23 quer saber o seguinte. Qual texto vai estar evidenciando a concepção de carpe diem, de fugere uber, de locus amoenos? O que é que você tem que observar aqui? O que o primeiro texto vai estar expressando, se é a concepção, professor, de cortar o inútil, de aproveitar o hoje, de procurar um lugar agradável, e o que o texto 2 vai estar evidenciando. Aí vem aqui comigo. Primeiro texto. Alguém há de cuidar que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Cláudio Manuel da Costa. Olha a concepção, professor, eu já sei qual é. Texto 2. Irás advertir-te na floresta, sustentada Marília no meu braço. Aqui descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Professor, eu também já sei, eu já matei a questão. Questão número 23, professor, já sei o gabarito. Galera,
Primeiro texto vai estar evidenciando aí, professor, a questão de quê? De cortar o inútil, cortar o desagradável. E o segundo texto, professor, quando ele cita aqui, ó, aqui descansarei a quente cesto, dormindo um leve sono em teu regaço, professor, ele vai estar evidenciando o quê? A concepção de um lugar saudável. Professor, de um lugar agradável. Gabarito da questão, colegas, letra B de bacon. Show? Questão bem simples essa. Aí vem aqui comigo, ó. Patrick, questão número 24. Olha o tamanho desse texto. Calma, ó. Respira fundo. Leia atentamente o texto abaixo. Assinale a alternativa incorreta. Patrick, eu não vou ler o texto ainda. Vou observar o comando da questão. O comando da questão vai estar perguntando o seguinte para você. Em relação ao texto anterior, nós podemos destacar o quê em relação ao texto? A Cláudia Manuel da Costa. Aí vem comigo, ó. Você observa qual é a postura do texto, o que o texto está criticando. É isso que a questão está pedindo. Não permitiu o céu que alguns influxos que devia às águas do Mondengo se prosperassem por muito tempo, e destinado a buscar a pátria, que por espaço de 5 anos havia deixado, aqui entre a grosseria dos seus gênios, que menos pudera eu fazer que entregar-me ao ócio e sepultar-me na ignorância, que menos do que abandonar as fingidas ninfas destes rios, e no centro deles adorar a preciosidade daqueles metais que tem atraído a este clima os corações de toda a Europa. Não são estas as venturosas praias da Arcádia, onde o som das águas inspirava a harmonia dos versos. Turva e feia, a corrente destes ribeiros, primeiro que arrebate as ideias de um poeta, deixa ponderar a ambiciosa fadiga de minerar a terra, que eles têm pervertido as coisas. Professor, a questão pede a alternativa incorreta. Veja aqui comigo. O poeta estabelece uma conexão entre as diferenças ambientais e o seu reflexo na produção literária. Correto, professor? É o gabarito? Não, pois a questão pede a incorreta. Cláudio Manuel da Costa manifesta no texto a sua formação intelectual europeia, mas que deseja exprimir a realidade tosca de seu país. Ou seja, professor, o que o seu país está enfrentando? Que realidade tosca é essa? O processo da Inconfidência Mineira, que faz parte aqui do contexto histórico do arcadismo. Patrick, a B também está correta. A questão pede a incorreta. Não é nem a A nem a B. Vejamos a C. Depende do texto uma forma de conflito entre o academicismo arcade europeu e a realidade brasileira, que passaria a ser a nova matéria-prima do poeta. Patrick, depende do texto uma forma de conflito. Que conflito, Garel? Não. Ó, a letra C é o nosso gabarito, tá a informação incorreta. A D vai estar de acordo com o texto, a E também de acordo com o texto. Professor, gabarito aí da questão número 24, letra C de Castelo Rá-Tim-Bum. Aí vem a questão número 25, ó. O arcadismo, o aspecto neoclássico, alcançou no Brasil sua representação máxima com quem? Galera, no Brasil, quem foi que alcançou a representação máxima aqui? Professor, quem foi que inaugurou o período? Quem inaugurou o período no Brasil? Cláudio Manuel da Costa, com a Obras Poéticas. Qual foi o ano, Patrick? 1768. Show. Professor, depois de Cláudio Manuel da Costa, quem vai se destacar aqui? Quem são os dois inconfidentes? Quem vai se destacar aqui? Tomás Antônio Gonzaga, com 2 obras que eu até já citei para você, Cartas Chilenas e Marília de Seu. Nesse caso, professor, a representação máxima do arcadismo no Brasil é a letra D. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, ok? Aí vejamos a questão número 26, ó. Assinale alternativo que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Texto 1, texto 2. Patrick, eu vou ler o texto 1, texto 2, não. Calma, ó. Observe o texto 1, texto 2 para que você possa responder o seguinte. A natureza, para os poetas, espaço, era símbolo, era fonte de símbolos, rosa, cristal, água, que transcendiam do material para o aspecto espiritual. Patrick, eu já sei qual é o período, conforme foi apresentado no texto 1. Para os poetas, espaço era, sobretudo, o cenário idealizado, dentro do qual se podia ser feliz. Texto 2. Galerinha, aqui eles vão estar evidenciando que escolas literárias. Será, professor, que é o quinhentismo? Não sei. Veja aqui comigo, ó. Texto 1. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa que, da manhã lisonjeada, purpuras mil, com ambição dourada, Ari rosa rompe, arrasta presumida. Texto 2. Fatigado de calma se acolhia, junto ao rebanho à sombra dos salgueiros, e o sol, queimando os ásperos oiteiros, com violência maior no campo, ardia. Galera, o que é que nós podemos evidenciar aqui? O que é que nós podemos evidenciar? Professor, bem fácil a questão. Primeiro texto, essa linguagem, né, rebuscada, esse aspecto, né, material e espiritual.
conforme nós estudamos no Barroco, e o aspecto do cenário idealizado, né, a natureza como fonte de inspiração do poeta, conforme nós vimos no arcadismo, gabarito, letra E de espinafre. Aí vem comigo, questão número 27, ó, leia com atenção, o texto é esse, professor. O texto é esse, vem aqui comigo, ó. Patrick, o que é que o texto está exercendo? Professor, eu vou ler o texto? Não, comanda a questão sempre, ó, comanda a questão sempre. Comanda a questão sempre. Chego já aí, ó. Pam. O trecho acima exemplifica uma das características, o texto acima exemplifica uma das características do homem, ilustrado do século XVIII aí, e pertence a um dos poetas que conseguiu aliar a ideologia do iluminismo com a sensibilidade poética própria do arcadismo. O autor do trecho e as características aí patentes são, respectivamente, professor, quem escreveu esse texto? Bem fácil, ó. Patrick, o Serói Marília. Quem escreveu Marília de Seu? Professor, já sei o gabarito, já sei. O Serói Marília não consiste em queimar os impérios, move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra. Também o mar tirano. Consiste o Serói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Professor, bem fácil essa, ó. O autor do trecho, né, da obra Marília de Seu, e a característica patente são, galera, Tomás Antônio Gonzaga e a construção ideal de um homem heróico, cuja medida seria a bondade inata, base de uma vida harmonizadora das disposições individuais e das vicissitudes sociais. Gabarito, letra E de espinafre. Patrick, 28. 28, bem simples, não apresentou nenhum texto, vai perguntar somente o seguinte. Sobre o arcadismo brasileiro, só não pode afirmar que, Patrick, o arcadismo aqui no Brasil, pelo amor de Deus, o arcadismo aqui no Brasil, nós não podemos, de forma alguma, informar o quê? Teve em Cláudio Mendes da Costa o representante que, de forma original, recusa a motivação bucólica. Como assim, professor? Nenhum vai estar recusando. Todos os escritores do arcadismo vão estar seguindo essa motivação bucólica, esse aspecto de pastoralismo, esse aspecto campestre, ok? Né? Conforme nós vimos no modelo de Camões. Os modelos de Camões, principais escritor do classicismo. E o arcadismo é conhecido como o quê? Neoclassicismo. Ah, Patrick, faz sentido. Nesse caso, né, a letra B é a alternativa incorreta, né? Cláudio Manuel da Costa nunca recusou e nunca vai estar recusando a motivação bucólica. 29. Por sua temática, o Uruguai, né, texto de Basílio da Gama, pode ser considerado o quê? Um poema épico, lírico, satírico, de escárnio de profecia. Professor, o que é um texto épico? Um texto épico é aquele que vai estar apresentando um herói, evidenciando algum acontecimento histórico. Professor, o que é o texto lírico? Lírico vem fazendo referência à lira, né? Aquele texto musicalizado, que tem rimas, um texto que vai estar exaltando os sentimentos. Satírico apresenta as críticas, né? Sátiras, ideologias negativas, de certa forma, evidenciando o posicionamento ideolírico. As cantigas de escárnio, nós vimos lá no trovadorismo, então já vou eliminar, não tem nada a ver com arcadismo aqui. E aí, da profecia, também não tem nenhum aspecto. Professor, nesse caso, o poema, o texto aí, Uruguai de Basílio da Gama, é considerado, professor, um poema que épico, um poema histórico que vai estar descrevendo a virtude de um herói. Gabarito, letra A de quê? De aprovado. E para finalizar nossa aula de hoje, respondendo as questões, professor, do arcadismo aqui, finalizando a era colonial da nossa literatura brasileira, a chamada cartas chilenas, ó, que é leitura obrigatória no vestibular da UPE, da Universidade de Pernambuco. As chamadas cartas chilenas são obra anônima. Por quê, professor? Porque foi que Cláudio Manuel da Costa, né, vai se esconder. Patrick, por que Tomás Antônio Gonzaga vai se esconder? Quem foi escrever essa obra, Cartas Chilenas? Tomás Antônio Gonzaga. Porém, ele não assinou com o seu nome, professor. O que é que ele fez? Ele inventou, ele apresentou uma identidade falsa, né? Marília de Disseu. Professor, Disseu é o nome do escritor? Não. É o que? O pseudônimo, a identidade falsa dele aqui na obra. Patrick, essa obra é anônima por quê? Porque, galerinha, contém severas críticas ao governador de uma província, seria imprudente a divulgação do nome do seu autor. Professor, como é a obra? Cartas Chilenas. Cartas Chilenas vai apresentar críticas, porém, é o seguinte, nesse contexto aqui, se o governador Luiz da Cunha Menezes descobre que a obra está apresentando críticas a seu respeito, ele vai mandar matar Tomás Antônio Gonzaga. O que é que Tomás Antônio Gonzaga faz? Olha, eu estou criticando aqui o governador, o fanfarrão do Chile. Ah, professor, ele se escondeu exatamente. A obra vai ser anônima, porque vai estar apresentando críticas ao governador, né, Luiz da Cunha Menezes. Professor, gabarito letra D.
Agradeço mais uma vez a vocês pela participação, pelo empenho nas nossas aulas. Vou estar enviando material aí, né, das questões que nós acabamos de responder no grupo, para que vocês possam revisar, associar cada aspecto e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, que nós estaremos, né, iniciando o romantismo, o aspecto da poesia, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, muita coisa boa. Ó, beijo grande, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu! Show!